A cena se abre em um mosteiro tranquilo da Itália do século VI. No ar flutuam o cheiro dos pinheiros e o eco grave do canto litúrgico. Perto da grande abadia de Monte Cassino, vivem duas mulheres de origem nobre. São virgens consagradas. Han renunciado ao matrimônio, às comodidades e à liberdade do mundo para se tornarem, aos olhos de todos, esposas de Cristo. Quem as vê caminhar com seus véus as considera quase santas vivas. Parecem o retrato perfeito da piedade. Jejuam, rezam os salmos, guardam a castidade do corpo. Tudo em sua aparência transmite recolhimento, disciplina e virtude. Mas São Bento, o grande patriarca do monacato ocidental, olhou para elas de outra maneira. Onde os demais viam duas almas exemplares, ele viu um perigo escondido. Não viu santidade plena, viu duas mulheres que carregavam uma arma carregada na boca. E aí começa um dos relatos mais estarrecedores conservados nos diálogos de São Gregório Magno. É a história de duas monjas que morreram, ao que parece, em paz com Deus, e que, no entanto, foram rejeitadas de maneira terrível dentro da mesma igreja onde tinham sido sepultadas. Sua falta não foi o adultério, não foi o roubo, não foi um escândalo visível que fizesse tremer toda uma comunidade. Seu pecado foi outro, muito mais comum, muito mais cotidiano e, precisamente por isso, muito mais ignorado. Foi o pecado da língua. Esse pecado que tantos cometem todos os dias sem sequer parar para pensar em seu peso. Uma palavra afiada, um comentário cruel, uma murmuração disfarçada de sinceridade, uma crítica dita com aparente leveza, mas carregada de veneno. São Bento já as havia advertido enquanto ainda viviam. Fez chegar a elas uma mensagem clara e severa. Corrigi vossa língua ou vos excomungarei. Mas elas não levaram a sério aquela advertência. Pensaram que sua condição as protegia. Eram mulheres nobres. Eram consagradas. Haviam oferecido sua vida a Deus. Como importaria tanto uma crítica contra seu guardião, uma palavra dura, um pouco de murmuração? Certamente acreditaram que Deus não repararia em algo tão pequeno. Morreram com essa segurança enganosa. E então começou o horror. Este caso obriga a olhar por dentro a anatomia espiritual da fofoca e da difamação. Com facilidade demais, eles são reduzidos a faltas menores. Chamam-nos de desabafo, chamam-nos de franqueza, chamam-nos de reação humana. Mas São Bento os viu de uma forma muito mais grave. Compreendeu que a língua pode se tornar uma força de destruição capaz de incendiar uma comunidade inteira. Porque a pureza exterior não serve de refúgio quando a voz se coloca a serviço da malícia. Não basta pertencer a Deus com o corpo se a boca continua obedecendo ao orgulho, ao desprezo ou à soberba. Antes de entrar na parte mais obscura desta história, convém parar um momento. Porque este relato não fala apenas de duas mulheres do século VI. Também fala de nós. Fala de cada palavra dita sem caridade. Fala de cada reputação ferida por uma frase. Fala de cada comentário que talvez parecesse pequeno, mas deixou uma ferida real. E então surge uma pergunta que não se pode evitar. Como pode um pecado que hoje muitos consideram insignificante ter consequências tão graves diante de Deus? Para compreender a gravidade deste caso, é preciso olhar com atenção quem eram estas duas mulheres. Não eram malvadas no sentido em que o mundo costuma entender a maldade. Não eram mulheres entregues ao vício visível. Não viviam em escândalo. Eram religiosas. Haviam sacrificado muito por Deus. Haviam renunciado a uma vida confortável, à possibilidade de formar uma família, ao prestígio social que poderia acompanhar sua nobreza no mundo. De fora parecia que sua história era uma história de entrega. E, no entanto, havia nelas uma fenda fatal. Essa fenda era o orgulho de sua linhagem. Vinham de famílias nobres e, dessa altura interior, olhavam por cima do ombro para o homem simples que fora designado como seu guardião. Não aceitavam sua autoridade. Não suportavam sua condição humilde e começaram a usar a língua como uma arma contra ele. Queixavam-se, zombavam, rebaixavam-no com palavras cortantes. Não se tratava de um comentário isolado nem de uma reação passageira. Suas palavras iam semeando divisão.
São Gregório explica que suas línguas não estavam refreadas diante das palavras precipitadas. A ouvidos modernos, isso pode soar leve. Hoje, a isso se chama desabafar. Chama-se dizer as coisas claramente. Chama-se sinceridade. Mas São Bento o via de um modo radicalmente diferente. Considerava-o uma falta tão grave que merecia uma advertência de excomunhão. Foi severo demais? Foi exagerado? Não. O que ocorre é que entendia algo que muitas vezes hoje foi esquecido: a teologia da comunidade. A língua é o principal instrumento de divisão. Quando uma pessoa fala mal de outra, não está soltando simplesmente ar com som. Está atacando um membro do mesmo corpo. Está introduzindo uma fratura ali onde deveria reinar a comunhão. São Bento sabia que um mosteiro, uma paróquia e até mesmo uma família podem sobreviver à pobreza. Podem suportar a perseguição, podem resistir à escassez, mas raramente sobrevivem ilesos a uma língua afiada, porque a palavra mal usada não golpeia apenas uma vez. Ela fica, circula, envenena, divide e acaba destruindo a paz por dentro. Por isso ele não via aquelas duas consagradas como mulheres inofensivas, que simplesmente falavam mais do que deviam. Via-as como incendiárias. Estavam incendiando a paz da comunidade. E o mais inquietante de tudo era que não tinham consciência disso. Essa cegueira espiritual torna esta história ainda mais séria. Provavelmente se examinavam sobre suas distrações durante a oração. Talvez confessassem faltas pequenas relacionadas à disciplina ou à atenção interior. Mas não confessavam o veneno que lançavam contra seu próximo. Não consideravam que aquilo colocasse em perigo sua alma. Haviam caído na armadilha da vida compartimentada. Meu corpo pertence a Deus. Sou virgem consagrada. Renunciei ao mundo. Mas minha língua pertence a mim. Isso, precisamente, é o que São Bento desmascara com uma clareza tremenda. Deus não aceita uma entrega pela metade. Não se pode oferecer a Ele as mãos enquanto se entrega a voz ao inimigo. Não adianta dizer que uma parte da vida foi consagrada se outra parte continua governada pelo orgulho, pela dureza ou pelo desprezo. A advertência da Escritura ressoa aqui com uma força impressionante. Se alguém se julga religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo e sua religião não vale nada. Essa frase deveria sacudir qualquer um. Não diz que sua religião vale pouco. Não diz que fica debilitada. Diz que não vale nada. Estas mulheres podiam apresentar anos de jejum, oração e sacrifício, mas tudo isso estava sendo corroído pelo ácido de suas próprias palavras. Eram, por assim dizer, milionárias espirituais que na realidade estavam arruinadas. E, no entanto, até mesmo a advertência de São Bento foi um ato de misericórdia. Quando mandou dizer a elas: corrigi vossa língua ou vos excomungarei, não estava buscando afundá-las. Estava lhes dando uma última oportunidade. Era um chamado para despertar. Era uma porta aberta antes do desastre. Mas o orgulho que tantas vezes torna a alma surda as impediu de escutar. Certamente se justificaram. Certamente pensaram que estavam apenas dizendo a verdade sobre um homem incapaz. Certamente acreditaram que seu julgamento era legítimo e que seu status as autorizava a falar assim. Morreram nesse estado de autossuficiência. E então preparou-se o contraste mais terrível de toda esta história. A comunidade lhes ofereceu um funeral solene. Foram enterradas dentro da igreja, em um lugar de honra. Aos olhos humanos, tudo parecia indicar que haviam finalmente descansado em paz. Mas os olhos dos homens não são os olhos de Deus. Enquanto a terra terminava de se assentar sobre seus túmulos, a verdadeira realidade espiritual estava prestes a se manifestar. E a pergunta que fica no ar é esta: de que adianta parecer totalmente entregue a Deus se a língua continua obedecendo ao orgulho e à malícia? Chegou o momento da morte. E com ele chegou também a aparência de uma paz que na realidade não existia. As duas mulheres morreram como morrem muitas pessoas religiosas, cercadas pelo respeito dos seus, envoltas na memória de uma vida externamente entregue a Deus e acompanhadas pelos ritos solenes da igreja. Ninguém imaginou que algo terrível estava prestes a se revelar. Para a comunidade,
eram duas virgens consagradas que haviam terminado seu caminho terreno. Haviam vivido perto do mosteiro, haviam levado uma vida retirada, haviam sido reconhecidas como mulheres dedicadas a Deus. Assim, receberam o que parecia lhes corresponder, um enterro honroso dentro da igreja. E aqui começa a parte mais estarrecedora do relato, porque ser enterrado dentro de um lugar sagrado não era um detalhe menor. Era um signo visível de estima, de pertença, de comunhão com a igreja. Tudo naquela cena funerária parecia falar de descanso. Tudo parecia encerrar sua história com dignidade. Os túmulos ficaram dentro do templo, como se mesmo depois de mortas continuassem permanecendo perto do altar do Senhor. Humanamente, ninguém tinha razões para suspeitar de nada, mas o céu estava pronunciando outro julgamento. Entre as pessoas que frequentavam a igreja havia uma ama piedosa, uma mulher simples, provavelmente sem posição ou influência, mas com olhos capazes de ver o que outros não viam. Foi ela quem se tornou testemunha do mistério. Foi ela quem contemplou uma cena que teria gelado o sangue de qualquer um. E o que viu não ocorreu uma única vez por acaso ou ilusão. Repetiu-se repetidas vezes, com uma coerência tão terrível que já não deixava espaço para a dúvida. Para entender bem o que aconteceu, é preciso recordar um momento da antiga liturgia. Na missa daqueles séculos, antes da parte mais sagrada do sacrifício, o diácono fazia uma proclamação destinada aos penitentes públicos e àqueles que não podiam permanecer em plena comunhão. Era a despedida dos excomungados. Era, por assim dizer, o momento em que aqueles que não estavam reconciliados deviam se retirar e não continuar diante do altar. Não era apenas uma fórmula litúrgica, era a expressão visível de uma verdade invisível. A comunhão com Deus e com a igreja não podia ser fingida diante do sacrifício santo. E justamente nesse instante acontecia o impensável. Cada vez que chegava essa proclamação, a ama via as duas monjas se levantarem de seus túmulos, saíam do lugar onde haviam sido enterradas e abandonavam a igreja. Não permaneciam ali, não podiam ficar. Era como se uma força superior as expulsasse do recinto sagrado no mesmo momento em que a liturgia separava aqueles que não estavam em comunhão. Aquelas mulheres que haviam sido sepultadas com honra dentro do templo mostravam-se diante dos olhos dessa testemunha como almas incapazes de se sustentar na presença do altar. A cena é difícil de imaginar sem estremecer. Não se tratava de uma visão simbólica e suave. Era um gesto judicial. Era uma revelação. A terra as havia coberto, mas o julgamento de Deus não fora coberto com ela. Aos olhos humanos, descansavam em paz. Aos olhos do céu, continuavam carregando um vínculo não resolvido com o pecado. A igreja as havia recebido em sua sepultura, mas no momento do santo sacrifício, a verdade se impunha. Não podiam permanecer como se nada tivesse ocorrido. A ama, naturalmente, ficou chocada. Não estava vendo uma sombra confusa, nem sentindo uma impressão vaga. Via com clareza as duas mulheres saírem da igreja quando eram despedidos os excomungados. E via isso se repetir. Uma vez poderia ter sido medo. 2 vezes poderia ter sido turbação. Mas quando a cena volta repetidas vezes, a alma compreende que está diante de uma advertência do céu. Aquilo não era um pesadelo privado. Era um ensinamento público, embora apenas uma pessoa o estivesse contemplando diretamente. Aqui a história atinge um ponto insuportável de tensão, porque mostra que a condenação espiritual nem sempre coincide com a aparência religiosa. Pode-se receber honras externas, pode-se inspirar respeito, pode-se até mesmo ser pranteado como uma pessoa santa, e ainda assim arrastar diante de Deus uma culpa não reparada. Isso é o que torna este relato tão incômodo e tão poderoso. Destrói a ilusão de que a reputação basta. Destrói a ideia de que os símbolos externos garantem por si sós a verdade interior da alma. Além disso, o momento escolhido para esta revelação não é casual. As monjas não saíam de seus túmulos em qualquer instante. Não apareciam no início da missa, nem no final. Partiam exatamente quando a igreja, pela boca do diácono, afastava aqueles que não podiam continuar presentes na oblação sagrada. Ou seja,
O céu estava confirmando na liturgia uma exclusão espiritual. O que São Bento havia advertido em vida não fora um exagero. A falta daquelas mulheres não era um simples defeito de caráter. Tinha um peso real diante de Deus. E então surge uma pergunta ainda mais inquietante. Se duas mulheres enterradas dentro de uma igreja não podiam permanecer diante do altar pelo pecado que carregavam consigo, quantas vezes hoje são levadas levemente palavras que continuam prendendo a alma, mesmo depois de terem sido pronunciadas? Chegados a este ponto, a história deixa de ser apenas um relato aterrador para se tornar uma lição espiritual de uma profundidade imensa. O que estava ocorrendo com aquelas duas monjas não era um capricho misterioso, nem uma imagem destinada unicamente a provocar medo. Era a manifestação visível de uma verdade invisível. São Gregório Magno, ao transmitir este episódio, não o apresenta como uma raridade macabra, mas como um ensinamento sobre a gravidade real do pecado da língua e sobre a forma como certas palavras podem continuar pesando na alma, mesmo depois de terem saído da boca e depois do corpo ter entrado no túmulo. As palavras, uma vez pronunciadas, não desaparecem sem mais nem menos. Isso é justamente o que essa história obriga a entender. O ser humano costuma tratar a língua como algo leve. Fala, fere, humilha, semeia suspeitas, rebaixa o próximo e depois continua seu caminho como se nada tivesse ficado para trás. Mas diante de Deus, a palavra não é fumaça sem forma. Tem corpo moral, tem direção, tem intenção. E quando nasce do orgulho ou do desprezo, deixa uma marca real. A língua pode se tornar uma corrente. Não se vê, não soa como o ferro, mas prende. Prende quem a usa e fere quem a recebe. Foi exatamente isso que aconteceu com aquelas mulheres. Haviam julgado o outro. Haviam usado sua posição para rebaixar um homem mais humilde. Haviam feito da palavra um instrumento de superioridade. E agora a situação se invertia completamente. Elas, que se sentiam no direito de examinar, criticar e desprezar, apareciam agora submetidas ao julgamento que não podiam evitar. Haviam expulsado com sua língua a paz de la comunidade. E agora eram elas as expulsas do lugar santo. Não é uma coincidência simbólica. É uma correspondência moral perfeita. O mesmo órgão com o qual haviam ferido a comunhão se tornara a causa de sua exclusão visível dessa comunhão. Aqui desmorona outra ilusão muito humana. Pensar que Deus se deixa impressionar pelo status, pela posição religiosa ou pela nobreza social. Aquelas mulheres eram nobres, eram consagradas, haviam vivido junto a um grande mosteiro. Tudo isso poderia ter bastado para tranquilizar qualquer julgamento humano. Mas diante de Deus não bastou, porque Deus não olha apenas o estado externo de uma pessoa, olha a verdade do coração. E quando a língua se coloca a serviço do orgulho, a aparência de santidade fica exposta como uma fachada rachada. Não importa quanto prestígio acompanhe uma vida se falta a caridade que deve sustentá-la por dentro. Por isso seria um erro reduzir esta história a uma simples advertência contra falar mal. Não se trata apenas de modos, não se trata de urbanidade, não se trata de um problema de educação refinada. O pecado da língua é, em sua raiz, uma ofensa contra o amor. É uma ruptura da comunhão. É uma rebelião contra o mandamento de amar o próximo. Quando uma pessoa usa suas palavras para humilhar, dividir ou rebaixar, não está cometendo uma incorreção menor. Está atacando algo sagrado, a dignidade do outro e a unidade do corpo ao qual ambos pertencem. E isto explica por que a liturgia se torna o cenário da revelação. A missa é o lugar da comunhão mais alta, o momento em que a igreja se reúne diante do sacrifício de Cristo, que reconcilia o que o pecado separou. Se alguém persiste espiritualmente em uma atitude contrária a essa reconciliação, a contradição torna-se insuportável. Não porque Deus sinta prazer em afastar, mas porque a verdade não pode ser fingida eternamente diante do altar. Aquelas mulheres haviam conservado a castidade exterior, mas haviam deixado sua língua trabalhar contra a caridade. E sem caridade, até mesmo a entrega religiosa mais admirável fica ferida em sua raiz. No entanto,
Esta história não é construída para empurrar a alma ao desespero. E aqui aparece um matiz essencial. Se tudo terminasse com as monjas saindo de seus túmulos e abandonando a igreja, o relato seria apenas uma cena de castigo. Mas não termina aí. Precisamente quando tudo parece selado pelo julgamento, surge a possibilidade da misericórdia. Esse é um dos traços mais profundamente cristãos deste episódio. Deus revela a ferida, não para deleitar-se nela, mas para que possa ser curada. A verdade vem à luz para abrir caminho ao remédio. A ama não recebe aquela visão para guardá-la em silêncio, paralisada pelo espanto. Recebe-a para que alguém haja. Recebe-a para que intervenha quem já havia advertido em vida o perigo daquelas almas. Recebe-a, no fundo, para que o céu não apenas denuncie a gravidade do pecado, mas também o poder da intercessão e do sacrifício oferecido pelos defuntos. E assim, justo no momento em que esta história parece falar unicamente de expulsão, começa a se abrir para a esperança. Porque se a língua pode deixar uma corrente na alma, a pergunta decisiva é esta: que força pode quebrar uma corrente que nem mesmo a morte conseguiu desfazer? A ama correu para São Bento com o coração despedaçado. Tinha visto o impensável. Tinha contemplado a rejeição de almas que todos acreditavam seguras. Não foi a ele para pedir outro enterro. Não pediu novas honras para as falecidas. Não pediu explicações longas. Pediu misericórdia. Atirou-se aos seus pés chorando e contou-lhe o que via em cada missa, como aquelas duas mulheres saíam de seus túmulos e abandonavam a igreja no momento em que eram despedidos os que não podiam permanecer em comunhão. A reação de São Bento é um dos pontos mais profundos de toda essa história. Teria sido fácil responder com dureza. Teria sido fácil recordar sua advertência e limitar-se a dizer que aquilo era a consequência de não terem querido escutar. Afinal de contas, fora ele quem as havia ameaçado com a excomunhão em vida. Mas aqui se revela o verdadeiro coração de um santo. São Bento não agiu com o orgulho frio de um juiz satisfeito. Agiu com a compaixão desesperada de um pai. Compreendeu imediatamente o que estava ocorrendo. A correção que havia pronunciado na terra as havia seguido para além da morte. E, no entanto, sua intenção nunca fora condená-las. Sua intenção fora corrigi-las. Quisera despertá-las antes que fosse tarde demais. Agora, humilhadas pela verdade de seu estado, não precisavam de uma nova repreensão. Precisavam de libertação. Precisavam que alguém intercedesse por elas diante de Deus. E então São Bento fez algo simples na aparência, mas de uma força imensa. Não foi aos túmulos gritar. Não realizou um gesto espetacular. Não converteu a cena em um drama visível para impressionar ninguém. Voltou-se para o lugar santo e tomou uma oblação, uma hóstia preparada para ser oferecida no sacrifício da missa. Colocou-a nas mãos da ama, que tremia ainda pelo que havia presenciado, e deu-lhe uma ordem concreta e serena. Faz com que esta oblação seja oferecida ao Senhor por elas, e já não estarão excomungadas. Nesse instante alcança-se a virada teológica de toda a história. Porque aqui fica claro que a única força capaz de quebrar as correntes do pecado, mesmo quando esse pecado seguiu a alma até a escuridão do sepulcro, é o santo sacrifício da missa. São Bento sabia que seu perdão humano não bastava para lavar completamente a ferida. Não bastava a compaixão de um homem, por mais santo que fosse. Era necessário o sangue de Cristo. Era necessário o sacrifício redentor oferecido por aquelas almas. Aquela oblação era um ato de reparação. Era uma resposta ao amor que elas não haviam sabido viver plenamente enquanto estavam vivas. Haviam usado a língua para ferir. Agora apenas Cristo podia purificar o que elas haviam contaminado com suas palavras. A ama regressou à igreja, agarrando aquela oferenda como se levasse nas mãos a única luz possível no meio de uma noite fechada. Entregou-a ao sacerdote e suplicou que a oferecesse pelas almas de suas senhoras. Então começou a missa. É impossível não imaginar a tensão que enchia o coração daquela mulher. Tinha contemplado o mesmo horror repetidas vezes. Sabia exatamente em que momento se manifestava. Sabia quando o silêncio da igreja se tornava insuportável. À medida que a liturgia avançava, o ar parecia mais pesado. Cada palavra do rito aproximava o instante decisivo.
e finalmente chegou. O diácono adiantou-se para pronunciar o antigo chamado. Se há aqui alguém que não comunga, que se retire. A ama fechou os olhos aterrada. Esperou o som das lajes. Esperou o rumor das mortalhas. Esperou outra vez o passo lento das mortas se afastando do altar de Deus. Mas desta vez não aconteceu nada. Houve apenas silêncio. Um silêncio total. Um silêncio diferente. Não se levantou névoa alguma. As pedras permaneceram imóveis. As duas monjas não se levantaram, não saíram, não abandonaram a igreja. Permaneceram em seu lugar de repouso, cobertas pela misericórdia do Salvador. A excomunhão havia sido quebrada. O pecado da língua fora consumido pelo fogo da Eucaristia. Aquelas almas haviam sido recebidas de novo na comunhão dos santos. Esse desfecho não suaviza a gravidade do ocorrido. Confirma, porque mostra que o pecado era real, que a exclusão era real e que também era real o poder do sacrifício de Cristo para resgatar o que parecia perdido. São Bento não apenas havia advertido, também havia intercedido. Não apenas havia corrigido, também havia aberto a porta da reconciliação. E assim esta história revela algo decisivo. Quando a língua acendeu um fogo que o homem já não pode apagar, apenas Deus pode extingui-lo completamente. E então fica suspensa uma pergunta que já não se dirige apenas àquelas duas mulheres, mas a cada um de nós. Se apenas o sacrifício de Cristo pôde quebrar a corrente que suas palavras haviam deixado na alma, que pegadas estão deixando hoje nossas próprias palavras, enquanto ainda estamos vivos? E aqui é onde esta história deixa de pertencer somente a um mosteiro do século VI para se cravar, com toda a sua força, em nosso próprio tempo. Porque se aquelas duas mulheres consagradas estiveram a ponto de perder tudo por palavras precipitadas, a pergunta já não é o que aconteceu com elas, mas o que está acontecendo conosco. Nos tempos de São Bento, uma murmuração podia ferir uma pessoa, uma casa, uma pequena comunidade. Hoje, em contrapartida, uma única frase pode viajar em segundos através de um telefone e alcançar milhares ou até milhões. Hoje destroem-se reputações com comentários escritos sem tremer. Hoje reencaminham-se mensagens como se fossem inocentes, quando na realidade espalham mentira, suspeita ou humilhação. Hoje até existem ambientes aparentemente piedosos, onde a crítica constante se disfarça de zelo religioso, enquanto por dentro apenas crescem a dureza, o julgamento e a divisão. Por isso este relato não permite ao espectador ficar tranquilo em uma emoção passageira. Obriga a olhar-se no espelho, obriga a revisar a vida concreta. Não basta pensar que não cometemos pecados escandalosos. Não basta dizer que crê, que reza ou que vai à missa. A pergunta verdadeira é outra. O que faz nossa língua com o próximo? Porque o dano da palavra tem algo especialmente terrível. Muitas vezes não pode ser recolhido. Uma carteira roubada pode ser devolvida. Um objeto quebrado pode ser consertado. Mas uma reputação destruída pela boca ou pelo teclado raramente volta a ficar intacta. As palavras saem como penas lançadas no meio de uma tempestade. Depois já não se pode recuperá-las uma a uma. E então surge a questão decisiva. Como evitar terminar como aquelas duas monjas, afastando-se do altar com vergonha? O próprio desenvolvimento do relato oferece uma resposta concreta. Antes de falar, é preciso colocar guardas na porta dos lábios. A primeira é a verdade. O que estou prestes a dizer é um fato comprovado ou apenas a sombra de um rumor. Se contiver sequer uma parte de mentira, deve morrer na garganta. A segunda é a necessidade. Embora seja verdade, realmente é preciso dizer? Serve para ajudar, corrigir ou curar? Ou apenas preenche o silêncio às custas do nome alheio? E a terceira, a mais difícil de todas, é a caridade. Mesmo que algo seja verdade e mesmo que pareça útil, é preciso perguntar-se: estou dizendo com amor ou há uma faca escondida em minhas palavras? Busco curar ou busco rebaixar o outro para me sentir superior? Se uma palavra não supera essas três provas, o mais sábio é calar-se.
É melhor sofrer o peso de um silêncio incômodo do que carregar depois um dano que talvez já não tenha reparação. Isso foi o que aquelas mulheres aprenderam tarde demais. Aprenderam-no na vergonha fria do além, dependendo da caridade de outros para serem ajudadas. Nós ainda estamos a tempo. E essa é a grande diferença. Ainda podemos mudar o roteiro de nossa vida. Ainda podemos retirar de nossas mãos a arma invisível da fofoca. Ainda podemos entrar na casa de Deus sem levar escondida a faca de uma palavra maliciosa. Por isso, na próxima vez que fores à missa, antes de te aproximares para comungar, lembra-te destas duas monjas. Lembra-te de que não basta estar fisicamente perto do altar. É preciso viver também em comunhão com o irmão. E faz a ti mesmo uma pergunta que não admite evasivas. Estou em comunhão com meu próximo ou estou ferindo com minhas palavras? Esse é o exame final que deixa essa história. Não uma curiosidade macabra, mas um chamado urgente à conversão. Não um convite ao medo vazio, mas a uma vigilância séria do coração e da língua. E talvez a melhor maneira de encerrar este relato seja com uma oração simples, inspirada em seu próprio ensinamento. Senhor, põe guarda à minha boca. Faze com que minhas palavras curem e não firam. Que minha voz sirva para abençoar e nunca para destruir. E que, quando eu me aproximar do teu altar, não me afaste de ti nenhuma palavra dita sem amor.